Oi, gente, tudo bem? Graça e paz de nosso Senhor Jesus a todos. Vamos dar continuidade no livro de Lucas. Nós vamos fazer hoje uma pequena explicação do capítulo 20. Já foi gravado, tá? O vídeo da leitura, está no canal, que foi a leitura 20 leitura do livro de Lucas 20, do 41 ao 47, tá? Já foi feita a leitura. Agora, nós vamos fazer uma pequena explicação da leitura que foi feita, tá bom? Que fala sobre Cristo ser filho de Davi. Então, os judeus, eles chamavam o Senhor de filho de Davi. E o Senhor Jesus fez uma pergunta para eles. Como vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi chamou o Senhor Jesus de Senhor. Então, como pode ele ser filho de Davi? O Senhor falou para eles, né? Como pode isso? Que é o que eles achavam, né? Que Davi era que o Senhor Jesus era filho de Davi, ou seja, um descendente de Davi só. E isso está escrito, o que Davi deixou escrito em Salmo 110. Se vocês quiserem dar uma conferidinha lá. E isso foi escrito mais ou menos 1040 anos antes do Senhor Jesus nascer. Então o Senhor explicou para eles aqui, né? Que Davi profetizou que Deus viria à terra como ser humano. Ou seja, o Senhor Jesus é Deus desde a fundação do mundo. Ele é o eu sou, né? E Davi viu pai e filho na glória. E os chamou de Senhor. Falou que o Senhor falou ao meu Senhor. Davi viu o Senhor Jesus como o próprio Deus, como o Senhor mesmo, né? Porque os judeus, eles achavam que o Messias era apenas filho de Davi, ou seja, apenas descendente de Davi. E o próprio Davi tinha deixado escrito que o Messias era divino, não era um Messias qualquer, não ia ser um bélico, um Messias que vinha só para defender eles, mas que era um Messias divino, né? Ele viu o Senhor Jesus como o Messias e viu à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, né? E o chamou de Senhor. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam e ensinavam, né, o povo que o Messias só era descendente de Davi e que viria como um rei bélico apenas, que chegaria, né, com toda a pompa de um rei e expulsaria, né, os romanos que os oprimiam. Isso é verdade, eles oprimiam sim, né, eles cobravam impostos altos, realmente, mas eles não entenderam que o Messias não ia vir assim, né? Tava escrito, mas eles, né, não entendiam, não quiseram entender. Eu não sei como que aconteceu, né? Talvez nem todos, mas principalmente os fariseus aqui, os mestres da lei, eles não tinham entendido que o Messias era espiritual, era o divino, era Deus, né? Então,
Eles queriam o quê? Que viesse um rei forte, bélico, que acabasse com o Império Romano. Era assim que eles imaginavam, né, o Messias. E o Senhor Jesus falou para eles que Davi e os outros profetas já tinham profetizado sobre a divindade do Senhor, que era além da linhagem humana. Mas aí fica difícil deles entender, né? Mas eles estavam com os olhos e ouvidos fechados para entender. Por quê? Porque eles estavam mais preocupados com o poder, né? Com o dinheiro. Por isso que o Senhor chamava eles de hipócritas. Porque se preocupava tanto com o status, com o poder, com o dinheiro, e por isso que tinha os olhos e ouvidos fechados para a mensagem do Senhor, a mensagem correta, né? E aí por isso que nos versículos 45 ao 47, o Senhor Jesus, ele alerta todos que ali estavam, para que se guardassem dos mestres da lei, que tinham aparência de piedosos, mas eram hipócritas. Era assim que o Senhor chamava eles, hipócritas. Porque eles eram vaidosos, gananciosos. Eles ficavam nas praças com capas compridas, fazendo orações longas para serem vistos e respeitados pelo povo. Eles se mostravam muito bonzinhos, né? E bem piedosos, mas não era. O Senhor falou que eles eram hipócritas. E eles sempre queriam e ocupavam os melhores lugares nas sinagogas e nos banquetes. E que por trás da aparente piedade deles, eles exploravam as viúvas e roubavam os seus bens. O Senhor Jesus falou que para esse tipo de gente, o castigo que eles iriam sofrer seria muito pior. Isso, o castigo virá no final dos tempos, né? Por isso que nós devemos ler as Sagradas Escrituras, que é divinamente inspirada por Deus e que nos ensina como devemos nos comportar. Então, nós temos que obedecer os ensinamentos do Senhor. Se nós fizermos isso, nós vamos estar sendo conhecedor da palavra e não vamos fazer que nem os saduceus e os mestres da lei, os fariseus, né? Então, a gente vai estar a par do que o Senhor mandou a gente fazer e vai estar obedecendo, né? O que o Senhor ensinou a gente. E aí, quando algum falso profeta falar o que Deus não falou e falar o que não e o que eles falarem não tiver de acordo com as escrituras sagradas, logo nós vamos identificar que é falso. O profeta, que esse pastor ou esse mestre, sei lá, alguém que estiver ensinando, vai ser falso, porque você já conhece as Sagradas Escrituras e o que a pessoa estiver falando não estiver de acordo é porque está errado. E aí o que a gente faz? A gente se afasta o mais rápido possível desse tipo de gente, desse tipo de ensinamento errado, né? Então, gente, em outras palavras, o Senhor estava ensinando que ao invés de ouvir os ensinamentos errados dos mestres da lei, era para fazer igual aquela pobre viúva, que ofertava a Deus o pouco que tinha. Mesmo sabendo que talvez o dinheiro que ela ofertava não era bem empregado, né, em outras coisas que era necessário, mas o que ela fez? Ela confiava no Senhor, né? Ela tinha a proteção de Deus, ela confiava no Senhor. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Confiar no Senhor e prestar muita atenção, foi isso que ele falou, né? Prestem muita atenção. Leiam as Sagradas Escrituras, entendam
para que vocês não caiam, que nem muita gente, muitos judeus, caiu na conversa errada, na leitura errada dos mestres da lei e dos fariseus que ensinavam, né? Muito errado. Isso não são todos, né, gente? A gente fala dos que realmente erraram, porque muitos se converteram, né? Muitos fariseus se converteram, que nem Paulo, né? Paulo se converteu, teve muitas pessoas que se converteram, conheceram o Senhor Jesus e aceitaram, olharam as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, e viram que o Senhor estava ali, estava falando o tempo todo dele. E eles realmente tiveram seus olhos abertos para enxergar, né? Assim como nós, quando o Senhor nos chamou também, nós éramos de olhos fechados, né? Acreditava em coisas que o ser humano é que tinha colocado pra gente acreditar, né? E não na verdade. Mas aí o Senhor veio e nos alertou, abriu nossos olhos, graças ao Senhor, né? Que hoje a gente serve o Deus verdadeiro. Então é isso, gente. É uma pequena explicação, mas que ajuda bastante, né? Se a gente lê, ou se não consegue ler, mas ouve, né? Ouve as leituras, as explicações, procura ouvir pessoas do bem, né? Que falam a verdade. E aí a gente vai estar sempre junto com o Senhor, né? Tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura, por mais essa explicação, Senhor. Pequena, mas que ajuda muita gente, Pai. E nos ajuda também. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.